Não está muito feliz? São Paulo. Está feliz, está feliz. O senhor está eufórico? Mas eu gosto do futebol, independente, sempre acompanhei, vou em estádio e eu gosto mais de futebol do que de um time. Eu diria assim. É inquestionável a importância psicológica do cara que pratica um esporte de alto rendimento? Lógico, é fundamental, né? Fundamental porque é uma variável importante no desempenho. Que pode atrapalhar, independentemente do cara ser um craque ou um perna de pau, pode atrapalhar ou ajudar nos dois extremos. Lógico, é uma variável essencial no resultado. A gente vai conversar com o Dr. Paulo, o Marco Antônio, o Wagner, o Noriega e o Marco Aurélio, a sua presença para a gente tocar o Arena Sport TV desta quarta-feira, que já está no ar. Desculpa, não foi a intenção de criticar o time de forma alguma. A maneira que eu me expressei foi mal, pedi desculpa também, momento de fraqueza, cabeça quente. Parabéns para o Avaí, classificadíssimo para a Série B, para a Série A do campeonato, faltando 3 rodadas? Três rodadas. 3 rodadas, o Avaí garantiu o acesso ganhando ontem da equipe do Brasiliense. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vocês 4, profissionais gabaritados da psicologia, vocês veem mesmo questões de cabeça nessa reta final do campeonato, dos campeonatos? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês? Pô, o cara fez isso, o cara falou aquilo, ele não disse tal coisa por causa de cabeça? Vai, Marco Antônio, você que é um especialista no assunto. A questão psicológica é presente. Eu acho que é uma guerra psicológica o futebol, qualquer jogo. Até um jogo de cartas, é uma guerra psicológica. E num campo, numa decisão de futebol, a guerra psicológica é tremenda. Eu só, aproveitar a presença de um profissional da área, eu só não acredito ainda que a gente consiga uma preparação psicológica, fala-se muito isso, da mesma maneira que a gente consegue uma preparação física, técnica. Eu acho que a gente não consegue uma preparação psicológica infalível. A pessoa não vai sentir pressão. Eu acho que é um campo difícil de mensurar como que está, e na hora do jogo eu acho uma coisa difícil. Acho que há grandes progressos, não estou renegando a ciência. Você não garante o tratamento. Eu como leigo, Claro. é isso que eu queria, mas tenho curiosidade de saber. Então, para a gente começar o tema, é interessante, doutor, porque uma pessoa que procura um não atleta, que procura um profissional da psicologia, o que leva uma pessoa a procurar um psicólogo? Bom, sofrimento, chamado sofrimento psíquico, dificuldades, quando, vamos dizer, o jeito de funcionar daquela pessoa começa a não dar mais certo no seu ambiente, nas suas... Né? Em geral é isso, é uma falência, digamos assim, do seu processo de se colocar no mundo, uma dificuldade, e aí se procura. Bom, a psicologia é uma carreira, uma profissão que não é independente da medicina, né? Ao contrário da psiquiatria, né? Psiquiatria é uma cadeira da medicina, é uma especialização da medicina. A psicologia não. Qual é o estudo? Como é que é um curso para uma pessoa ser psicóloga? A psicologia é uma carreira, uma profissão, né? Uma carreira, ela tem várias aplicações, tem a psicologia clínica, a psicologia aplicada à área da educação, a psicologia jurídica, a clínica de consultório, não só de consultório, né? Tem trabalhos mais, vamos dizer, sociais, se pensar intervenções sociais mais amplas,
supondo que aquilo vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e, por consequência, ter resultados na saúde mental. Pode ser um trabalho um trabalho mais coletivo, não é para uma pessoa. E tal, né? E trabalho em grupo. E tem várias aplicações, né, da psicologia no hospital, psicologia jurídica, psicologia no trabalho de seleção de candidatos, trabalho em indústrias, em organizações. Quer dizer, então, ela é um campo amplo. A psicologia ficou conhecida mais pelo trabalho clínico individual. Sim. Mas esse é um aspecto das aplicações da psicologia. Quer dizer, ela é uma atividade, então, que ela estuda a mente das pessoas e tenta corrigir eventuais... Olha, o jeito mais... É muito complicado você definir uma área complicada como a psicologia, né? Mas o jeito mais tradicional que se define é o estudo do comportamento humano. Né? Tá, o comportamento atrapalha não, o estudo do comportamento, não necessariamente que atrapalha, o estudo do comportamento humano. Né? Então, tem estudos na área para ver não só o que atrapalha, mas o que facilita e tal, tudo isso, as reações, então é tudo isso. E se usa, dependendo da linha de trabalho, se usa também animais. É estudo do comportamento humano, mas você pode usar animais em laboratório e tal, para tentar tirar ideias para aplicar para o ser humano. Em determinadas situações, situações. Se comporta um animal isso. Agora, como se fosse um remédio. Isso. A psicologia é uma ciência nova. A psicologia é uma ciência nova. De quantos anos, doutor? A psicologia científica do século XIX, né? E ela vem aí e pegou, vamos dizer, influência tanto da filosofia, porque essa coisa de estudar o homem e tal, isso, né, ela pegou a influência da filosofia, da sociologia, antropologia, estudos da medicina. Então, tem as correntes que vão enfatizar, vamos dizer, os determinantes do comportamento humano, cada foco desse tentando chamar a atenção para determinada coisa. Então, o que determina mais? É o grupo. Se a gente, entendeu? O nosso comportamento aqui é muito contagiado pela influência do grupo, então existem gente que aposta nisso. São as nossas características hereditárias, mais constitucionais, mais biológicas que influenciam. Tem gente que pensa isso. E tem teorias, vamos dizer, mais interacionistas, né, como Piaget, por exemplo, na linha da psicologia do desenvolvimento, que ele tenta ver educacional. Sim. O Freud eu entendo como uma coisa mais interacionista, que leva em conta tanto os aspectos constitucionais quanto as influências do meio e os fatores da infância. Tá. Né? São muitas as correntes, assim? São muitas as correntes. Eu lembro de uma época que eu estava na USP participando do Conselho de Graduação, é um órgão que define o conteúdo de cada curso, né? Então, a gente via matemática, desde o século tal, Tales, não sei o quê, então o cálculo é daquele jeito. E pronto. Os cursos de psicologia, não, eles têm diferenças entre os cursos das diversas instituições, tem diferenças significativas, uma escola de matemática, o que mostra um pouco nessa linha de uma ciência em construção, e com divergências, entende? Mas por isso também dá uma coisa interessante, que é uma coisa em construção. E ela vai se renovando a cada caso, e é o caminho da ciência, né? O caminho da pesquisa. São quantos anos um curso? 5 anos. 5 anos. Para formar o psicólogo. 4 anos, você pode dar aula e tal. O 5º ano é uma especialização. É o trabalho do psicólogo. Aí tem essa questão que ele colocou. Então, senhor, por ser uma ciência nova, não é totalmente infundada a minha inquietação? Não, é absolutamente correta. Em saber a aplicação prática, o resultado prático dela. A área da psicologia do esporte é uma área em questão, é uma área... Está em pesquisa. Que é mais nova ainda. É mais nova ainda. E tem muitos problemas, não é só... Porque, assim, você atuar... Um problema que eu colocaria, que é assim, você atuar visando alto desempenho, isso, em geral, não rima com saúde. Essa que é a questão, entende? Todo mundo que trabalha com, não só no futebol, né? Que trabalha com alto rendimento, quer dizer, o alto rendimento, ele exige muitas vezes situações e alto estresse e tal, que não rima com saúde. Então, isso coloca o psicólogo numa saia justa, porque você vai trabalhar como se fosse trabalhar numa empresa visando só a produção.
Então, isso traz vai problemas forçar o éticos. trabalho, Isso você traz vai- problemas éticos e tal, né? Então, tem que conciliar um desempenho que é a meta e tal, Saudável. mas com saúde, e isso é um grande tema fundamental da área, entende? Então é isso. Doutor E Paulo, milhões de outras coisas que no debate a gente vai Claro, falando, claro. mas eu concordo que é uma coisa, não é pabuf, não, é uma coisa assim, complicada. Só para eu não perder esse fio no NH, você, é claro, quer dizer, o psicólogo ele trabalha com uma série de atividades, então ele não é obrigatoriamente, ele não vai cuidar de um problema, né? Ele pode evitar um problema, ele vai Isso. analisar. Então, assim, uma grande empresa, hoje em dia, a Bolsa de Valores tem um psicólogo. O psicólogo vai tentar tirar daquele estresse um jeito de melhorar o desempenho do cara, de deixar aquela vida estressante um pouco mais saudável, enfim. Isso. Kleber, só uma colocação. Problema é vida. Entendeu? Viver já é um problema. Problema é vida. O conflito é parte e tal. A atuação é no sentido da pessoa, vamos dizer... Conviver, tomar ciência, encontrar a melhor jeito de lidar com aquilo e tal, entendeu? Porque não vai eliminá-lo. Entendeu? Né? Quer dizer, a psicologia não vai buscar harmonia, não existe isso e nem vai, entendeu? Você vai ajudar a pessoa para entender e poder lidar dentro de um nível que seja o caminho dela e tal, entendeu? Nessa A linha. vida é problema e a psicologia não arruma solução para todos os problemas. Exatamente ela te ensina a conviver com esse problema. Eu nem diria a palavra ensina, ela ajuda. Ela entende no sentido de você lidar e encontrar caminhos que são teus. Entende? Tá. Não é professoral. Entendi. Entende? Porque aí também seria um outro problema ético, né? Quer dizer, você faz isso, faz aquilo, então a pessoa vai se arrebenta, você que não é nada disso. É você ajudar a pessoa confortavelmente lidar com as situações. Talvez esse seja um caminho para o esporte, né? Lógico. A pessoa encontrar nela motivos de equilíbrio, de força, de dedicação, de concentração. Então o senhor acha bem possível a aplicação, possível e saudável, a aplicação da psicologia no esporte? Seja no começo de uma temporada, no fim da temporada, para disputar as Olimpíadas ou para disputar uma competição do colégio? Não haveria nada que impedisse, como outras áreas, entende? Não há nada. Tem o homem, tem as circunstâncias, tem os problemas, então alguém que ajude ali a colabore para que a boa solução das coisas, né? Mas então não há nada que impeça. Agora, a aplicação em si, ela vai depender de mil circunstâncias, de muito cuidado e de não entrar em fórmulas fáceis, de todas essas coisas, né? Há resistência do esporte para o trabalho psicológico, o senhor acha? Acho que está mudando, né? Parece que está mudando, tem muita gente que está atuando e eu acho que existe uma tradição, né? Tem uma tradição dos técnicos de monopolizarem, né? E terem muito medo de competição, de outras influências ou até medo, até compreensíveis. Né? Alguém que vai rivalizar e tal. Então é compreensível tudo isso. Mas em outros setores não tem? Essa liderança, ela não é... O líder, em qualquer outro setor, ele também não sente essa... Ele não tem essa resistência? Uma boa pergunta é por quê, né? Porque a especificidade da resistência é um pouco maior no campo do esporte. É uma boa questão, né? Porque se uma grande empresa, ela tem chefes, ela tem comandantes, e se ela adota mais facilmente do que o esporte, então é uma questão mesmo de eu diria que é mais recente, né? No esporte. Porque na área do trabalho tem uma tradição grande, né? Tem uma tradição antiga e tal. Na área do esporte está crescendo. Está crescendo e está começando a encontrar os seus rumos, entende? Porque aí tem na sequência a gente comenta assim, eu acho que tem entradas problemáticas. Isso é uma coisa, né, Baldão? De 20 anos, 25 anos. O primeiro que eu me lembro é o Corinthians, em 82. Tem o doutor Flávio Gicovati, a seleção de 58. O senhor queria fazer uma pergunta. O senhor vê, no bom sentido, o senhor que é um especialista da psicologia, os treinadores são, de uma maneira
a grosso modo, eles são psicólogos, exercem esse papel. O senhor vê indícios de charlatanismo em alguma... nessas manifestações, que às vezes é autoajuda, é psicólogo. O senhor vê indícios de charlatanismo? Para quem conhece a ciência? Olha, eu diria assim, vamos pensar, a questão é boa, eu só não responderia no mesmo diapasão. Vamos pensar a questão, né? O trabalho de reestruturação de personalidade, digamos, tem um jogador que tem uma reestruturação, é um trabalho da clínica, é um trabalho profundo, que leva anos e tal, e com resultados incertos. Isso daí, entende? Porque não é uma máquina que você vai mexer lá e tal. Com resultados incertos. E depende do quê? Da demanda da pessoa. Depende da demanda da pessoa. Então, isso daí aplicado para um local que precisa de desempenho sempre e bom, isso pode trazer desestruturação. Então, não vai funcionar, entende? Quer dizer, você fazer um trabalho de aprofundamento, de transformação, se houver a demanda individual, né, visando aquele problema. E isso pode trazer problemas para o desempenho momentâneo, mas esse momentâneo, como é longo o trabalho, pode durar anos. Então não é aplicado esse trabalho mais, vamos dizer, como o Freud fez de terapia profunda e tal. O que se faz é um trabalho mais de ego, digamos, mais de consciência. E isso abre campo para técnicas, vamos dizer, mais com um certo espírito de autoajuda. Então, acho que é possível, o campo tem que ser esse mesmo, não é um trabalho de reestruturação de personalidade, é mais no nível da coisa aguda. A autoajuda tem alguma coisa a ver com psicologia? Não. Autoajuda é uma motivação e tal, mas não é. Não é. O trabalho que eu quero diferenciar assim, é um trabalho de reestruturação de personalidade, que eu acho que não seria adequado para as exigências do campo do esporte, mas um trabalho que lida com, digamos, com consciência, com fatores mais racionais e aí fazer coisas possíveis. Por exemplo, você simular situações. Se faz muito isso, né? Simular situações. Você faz treinamento com vaia, com não sei o quê, no vôlei e tal. Você faz aquela situação e aí você cria uma situação que o indivíduo vai enfrentar. Esse é um treinamento. E você pode... Né? É uma coisa educativa isso daí. No esporte... Então você simula uma situação extremamente... E aí você vê as reações do indivíduo e tal, e ele meio se acostumando àquele tipo de circunstância, ter o desempenho bom, sem, digamos, perder o equilíbrio, num grau grande de estresse e tal. Simula-se situações que ele vai enfrentar. É um trabalho no esporte de grupo, que pode, eventualmente, na medida do necessário, individualizar se o atleta quiser. Pode. É basicamente assim. Eu acho que pode, deve. Eu só estou dizendo assim, que não deve ser confundido com o trabalho clássico que se faz na clínica, porque o nível... Não há um tempo, a angústia não pode... Porque tem fases de um processo terapêutico que há desestruturação. A angústia, aquilo é parte do processo. Você imagina um jogador... O psicólogo vai fazer um atendimento e não pode jogar porque está com angústia e tal. Então não cabe. Por isso ele perdeu o pênalti, domingo ele não joga porque ele ficou angustiado. E aí no trabalho clínico seria até você aprofundar isso para, entendeu? Faz parte uma certa desestruturação. O esporte não dá isso daí. Por isso que as ações têm que ser diferentes. Tem que se pensar formas diferentes de intervenção que sejam específicas para esse campo. Marcos, nós interrompemos o Noriega há uns 8 dias. Desculpa. A questão é, dentro desse tema, inclusive, para a gente em anos de Olimpíadas, a gente sempre escuta falar muita coisa de atleta brasileiro que não sabe lidar com favoritismo, chega lá, usam-se termos até mais fortes do que esse. Dentro do que se conhece hoje em pesquisa na psicologia aplicada ao esporte, é possível afirmar que é viável se treinar uma mente para que ela seja vencedora, professor? Amarelão na psicologia, na educação que a Noriega aprendeu com o seu Luiz. O cara amarela? Eu acho que amarela, como amarela em todos os outros setores. A questão é que ali está o foco e tal, mas em todos os outros setores existem circunstâncias extremamente estressantes que podem levar a tremer. E tira-se isso do cara? Consegue-se tirar isso? Eu acho que é difícil. Você trabalha no sentido de prepará-lo o melhor possível.
né? Preparar o jogador. Agora, aí eu, vamos dizer, diria assim que tem questões culturais que entram, entende? Tem, tudo entra. Naquelas influências que eu falei, eu acho que tem questões culturais de autoimagem do país, de uma série de coisas que acabam entrando nisso. Que né? é muito mais do que um jogo. É muito mais do que aquela pessoa, né? Aquela pessoa está dentro de um contexto, aquele contexto. Então, mas acho que há possibilidade. Eu não estou atuando nisso, entende? Agora, no presente, Claro. eu não estou assim super a par disso. Eu tenho uma visão geral da coisa e que eu diria assim, que é possível melhorar isso, mas sempre pode ocorrer. Pois não, Pode Marcos. ocorrer. Não, aqui, até com a sua fala, fica claro, então, que o trabalho, vamos citar especificamente um time de futebol, ele é muito específico até um certo ponto. Isso. Um jogador, o senhor até citou que tem uma angústia, se ele quiser um tratamento a longo prazo, para a vida dele, não para a vida de atleta, para a vida como homem, ele busca um outro psicólogo, faz um trabalho durante a vida e no clube é um trabalho específico Isso. para aquele curto prazo. Exatamente isso. Ou seja, existe uma limitação. Existe uma limitação. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. Eu ia até perguntar para o senhor se o jogador, quando ele começa, desde o juvenil, ele vai se acostumando, se educando a essas situações. Lógico. De estresse, de enfrentar a torcida, a vaia, tudo isso. Então, Mas cada um à sua maneira, né? Cada um à sua maneira. A tendência é você falar que o jogador mais experiente sentiria menos. Mas enquanto eu estava pensando isso, eu lembrei que o Pelé, eu li em livros, de quem estava no vestiário antes do Brasil e Itália, na final, Pelé teve uma crise de choro, No uma ônibus? crise nervosa. No ônibus indo para o jogo. E chegou no estádio, não continha tanto chorar. Teve uma crise nervosa. Isso foi quando? Em 70, com 30 antes da anos, decisão, né? ele já tinha 30 anos na quarta Copa do Mundo. já era o Pelé. Já era um Pelé. banho de água fria nele lá. O Lídio Toledo, uma conversa com ele, acalmou, entrou em campo e jogou maravilhosamente bem. Interessante. Porque isso não dá para mensurar, não dá para medir o que o sujeito está sentindo por dentro. isso, né? é isso. O Ronaldo Fenômeno, antes da Ronaldo decisão Fenômeno. 98, teve uma crise que não se sabe se é nervosa, se foi física por medicamento, mas teve uma crise. Teve uma crise nervosa. Quer dizer, é difícil isso. É muito né? difícil. Eu diria assim que atuar num nível extremo de entrega e de desempenho é muito tênue, é muito fácil a possibilidade de perda de equilíbrio. E tem algumas pessoas, pela sua estrutura de caráter, que tenderiam mais a aguentar mais, atuar nesse nível absurdo de entrega e tal, e manter o equilíbrio. E outras menos. E mesmo se recuperar de uma Olha, eventual perda de equilíbrio. Vindo para cá, eu estava lembrando do caso do Serginho na Copa. 82. Foi de 82. Que ele Aquela tinha, história, não faz isso, não não faz faz aquilo. isso, não faz isso. O que aconteceu? Qual foi o desempenho dele na Copa? Considera-se que não foi tão bom Não foi quanto tão bom. era. E a hipótese que acho que é possível fazer, é que, vamos dizer, é o preço que se paga para aquele alto desempenho. E algumas pessoas, se você Autocontrole não fez bem. digamos assim, e tal, não vai conseguir atingir aquilo lá. Então é um pacote, é uma estrutura de personalidade, é uma estrutura. E o Marcos, né? O tema, o Marcos. Eu lembro de entrevistas há 10 anos que o Marcos está aí e tal, dessa coisa dele falar. Já existia isso, não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Teve da polêmicas, personalidade e tal. Então, qual é a pergunta aí, o Kleber? Qual é o grau de suporte que o meio do esporte, a imprensa, pode ter para aguentar a singularidade de alguém? Deixa eu até fazer um intervalo. Entendeu? pra Quer gente- dizer, assim, a questão é essa, porque senão vai ficar todo mundo igual. Entendi. Quer dizer, não se padroniza pessoas, né? É isso. Deixa eu fazer um intervalo para depois a gente mostrar a entrevista que o Marcos deu ontem, quando ele disse assim, eu errei. E ele até falou assim, foi ridículo. Você precisa de um psicólogo? Não, de um psiquiatra. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com a Arena Sport TV com uma notícia que acaba de ser divulgada. O Carlos Alberto, do Botafogo, passou no Botafogo, se despediu do pessoal e deu linha. Já não tinha treinado ontem, hoje passou lá, só deu um tchau e disse que vai à justiça porque não recebe há 3 meses,
na palavra do Carlos Alberto, não tem fundo de garantia sendo depositado, então o Carlos Alberto resolveu sair do Botafogo e ir procurar a questão e procurar os direitos dele na justiça. Uma atitude individual como essa tem algum efeito psicológico no coletivo? Porque se um não recebe, imagina-se que os outros 25 também não. E um toma uma iniciativa. Essa me parece ser a questão que o senhor estava colocando da individualidade, da singularidade da pessoa. Um aguenta, 10 aguentam, um outro diz assim, desse jeito não me serve, eu vou embora. Isso interfere no coletivo? Certamente que interfere, né? Certamente. É difícil falar assim coisas gerais, né? Isso em tese interfere. Em tese interfere porque é uma pessoa no grupo, tem que ver qual é o campo que essa pessoa ocupa no grupo, né? Qual a influência que ela tem e tal, mas certamente é um elemento para mexer ali na forma desse grupo funcionar. Que pode tanto pender para o lado assim, tá louco, não foi camarada, como tá certo, fez o que tinha que fazer. Ou pode também incentivar outros que estejam com a mesma tendência e isso ser uma abertura. Também tem uma questão hoje legal, né? A partir do momento que não tem o depósito de salário por 3 meses, sim, pela mudança da lei, ele tem o direito de... Não, sim, mas é que se não for só ele, todos têm o direito. Exato. Alguns vão tomar essa atitude, outros não. A gente começou a falar aqui do Marcos, e o doutor lembrava que o Marcos sempre foi um cara de falar. Não foi uma vez que o Marcos foi entrevistado na saída de um campo, de um jogo, e falou pesado. 3 semanas contra o Fluminense. Dá grandes entrevistas pela espontaneidade. Pela espontaneidade. Uma pessoa espontânea, que é sincera. Que não esconde, né? Que não esconde o que está sentindo, o que Palmeiras, está pensando. Perguntaram para ele, o Palmeiras está igual o ano passado? Pode ficar até fora da Libertadores? Ele falou, só que esse ano gastou mais. Quer dizer, o cara que fala isso, ele está assumindo uma... Né? Mas aí, Kleber, doutor, a gente está falando de uma virtude, que é a espontaneidade, ou de um defeito da pessoa, que é a incontinência verbal? Eu tinha um professor, eu fiz psicologia em Ribeirão, na USP de Ribeirão Preto, e um professor, um Jung, uma das correntes da psicologia, muito interessante, e ele tinha uma frase que era assim, só acredito no amador. Só acredito no amador. Ele estava querendo com isso passar, quer dizer, qual a situação de vida que é possível você ter sinceridade. É louvável uma pessoa que seja sincera, é um valor social e tal, de caráter e tal, né? Agora, no meio do profissional, o fato de uma pessoa ser sincera tem implicações no contexto profissional. Então, a atitude do Marcos é como se ele fosse um amador, entende? No sentido da sinceridade, o que é nobre e tal, mas nesse contexto acaba esbarrando com outras... A sinceridade plena é um defeito. Com outras exigências. Você chegou a ler super sincero. Então tem as duas... Aquele personagem super sincero. Luiz Fernando Guimarães? Super tem as sincero. duas coisas. Uma cada Ao mesmo golo. tempo que propicia ótimas entrevistas e que dá um pouco de verdade à área e que dá um pouco de ar e tal, porque senão fica tudo muito politicamente correto e chato, ao mesmo tempo corre-se o risco de trazer temas delicados. Porque Isso em todo lugar. Por isso que eu comentei que tem que ter um espaço para sinceridade também, para singularidade, aceitar, porque senão não vai dar para entrevistar mais ninguém. Pois é, porque na entrevista dele... Já está assim, Tá bem assim. Está todo mundo igual. A parte que eu li da entrevista dele, nós vamos mostrar um trecho, ele fala uma coisa assim, depois de 16 anos de Palmeiras, não cobrem de mim só o profissionalismo. É a questão do amador. Eu tenho uma ligação com esse clube, leio eu na sequência, que é mais do que profissional. Então, eu sei que não pode, mas uma hora eu não aguento. E eu faço, eu falo. Deixei de ganhar os milhões de dólares para disputar a Série B. Por causa do... Não fui nem profissional, ele quase que disso fui quase um amador. Vamos ouvir, interessante, porque né? já me dizem assim, vocês estão acabando com a entrevista. Vamos ouvir. Todo mundo pode julgar a minha atitude, né? Eu acho que foi, depois, friamente olhando em casa, acabou sendo ridículo, colocando eu contra o treinador. Houve uma confusão muito grande com o tempo. Para mim, faltavam 7 minutos para acabar o jogo. E dentro da minha cabeça eu pensei, se está
perdido por 1, perdido por 2, perdido por 10. Falta 7 minutos, eu vou pra frente. Ninguém me falou que o Vanderlei tava gritando para eu não subir. Para mim, na hora ali, eu tava abafando, tava né, fazendo certo. Ele tem todo o direito até de me punir. Eu tô aqui publicamente pedindo desculpas e dizendo que não foi minha intenção de forma alguma passar por cima do comando dele. Inclusive, também não fui para fazer gol, né? Só que eu sei que um cara de 2 metros de altura dentro da área atrapalha bastante zaga. Agora, a torcida, eu acho que, sei lá, a torcida grita meu nome porque eu sou meio xarope, né, de fazer essas coisas aí. Eu até me arrependo depois quando eu vejo na televisão, sabe? Mas foi uma coisa de boa fé, não foi uma coisa de má fé. Não dá só para ser profissional com 16 anos de clube. Eu deixei um pouco de ser profissional quando ofereceram para mim 45 milhões de reais para eu jogar no Arsenal e eu decidi ficar na Série B. Então, aí eu já optei mais pelo coração do que pela razão, então daí eu já deixei de ser tão profissional. A moral que eu tenho com a torcida do Palmeiras não é para fazer não é porque eu faço churrasco com a torcida ou porque eu dou dinheiro para a torcida. Talvez seja pelas fraturas que eu consegui me jogando no pé dos outros aí, quebrando cravícula, batendo com a cabeça na trave para poder tirar um gol, ou pelos 16 anos de serviços prestados ao Palmeiras. Então, eu acho que foi por isso que a torcida gritou, mas eu acho que a torcida não é contra o Vanderlei de forma alguma. Um comentário, né, de falar que um time jogou mal, não pode falar que o time jogou mal, pode falar que o time jogou mal. Só que no outro dia, se for eu que falei o time jogou mal, tem uma matéria desse tamanho falando que eu estou criticando todo mundo. Então, estamos tentando trabalhar aí para melhorar esse tipo de posição minha, principalmente depois que a gente perde um jogo. Pois é, quer dizer, ele foi, o professor ouvia a entrevista. Ainda bem que temos um achou uma aula, né? Eu achei fantástico, Tem várias coisas aí, Kleber, pensei rapidinho. Primeiro, que eu falei que saúde, desempenho não combina com saúde. Ele falou, ele fez porque era o que ele... Entende? Então, nem sempre desempenho combina com saúde. Segundo, o tempo, a questão do tempo. Em alto grau de tensão, a percepção do tempo pode mudar. E você não tem realmente a noção. Para ele, faltava pouco tempo. Eu acho isso completamente... Falaram para ele assim, ó, quanto falta? Fizeram assim para ele. 25. E ele achou que faltavam 7. Eu acho extremamente possível Esse isso. perturbado. É normal a pessoa nesse grau de tensão e tal, se perturbar, porque a medida do tempo ela é absolutamente psicológica, né? Você vai fazer uma viagem e tal, você ficou um dia fora, você viveu um monte de coisa, parece que você ficou um mês. Né? E perdi a terceira coisa que eu ia falar, a coisa do amador, né? Outra coisa que me veio à cabeça agora. Com o tempo, acho que em todas as profissões, você começa a ter algum grau de se colocar mais. Eu observo isso em todas as profissões, sabe? Enjoa um pouco o desempenho do papel e tal. O grande ator chega no final da vida, ele quer fazer papéis que ele diga coisas. Ele tem uma tendência de que a pessoa aparecer e se misturar mais entende? Tal da obra do autor. É a obra do autor, porque você entende, você começa, eu estudo um autor, estudo, mas chega um tempo, me cansa repetir o autor. Eu tenho olha, o meu ângulo é este. Você observa as entrevistas dos jogadores mais velhos e tal, tem uma variável que ele está menos submetido, então ele tem mais cacife para peitar e tal, mas tem outra variável, que é o cansaço de desempenhar um papel que está distante de você mesmo. Então o cara vai começando, ele vai enxertando um pouco ele na coisa. E eu acho isso saudável. E nesse eu acho caso, extremamente saudável. Quer dizer, nós vamos... não devia... Pô, mas o senhor não acha que o técnico existe uma figura do opressor? É que o técnico tem que ser assim, é tudo mas assim. Mas o papel do técnico é o desempenho. Ele está deixando todo mundo padronizando o comportamento. Foi uma rebeldia ao comportamento padronizado. Então, mas nesse caso, ao mesmo tempo, professor, ele vai e admite o erro. Ele admite a insubordinação, não é o caso, mas porque ele disse que não sabia, que o Vanderlei pediu para ele não ir. Ele disse que nem viu. Ele admite a punição que possa vir. Isso já é, para quem está a fim de melhorar, sensacional. Eu acho que ele tem consciência das duas coisas. Ele tem consciência das duas coisas, que ele teve a intenção e que atuou como, vamos dizer, um amador no sentido pleno, verdadeiro e tal,
E, ao mesmo tempo, ele tem consciência que isso prejudicou, porque era muito cedo. Ele tem consciência do E erro. o- Tem e a outro rela- e a trecho, re- cara, tem outro trecho nós vamos dessa botar entrevista, do que ele fala do que ele precisa. Não, no que ele fala da esposa. Que foi a mulher que contou para ele que... isso, não, ele disse que chega... Não é nem que faltavam 25, Isso. falava para ele, tem 25 de jogo. Aí ele achou que faltavam 7, aos 29, 30 ele vai... Aí ele disse que quando, enfim, terminou o jogo, tomou o banho, saiu, pegou a esposa, quando foi entrar no carro, ela falou assim, ó, primeira vez que você foi, eram 27 minutos, e ele, ai, meu Deus, o que eu fiz? É claro que é difícil essa que eu vou falar, mas a reação... logo depois do jogo, o Vanderlei Luxemburgo fala assim, ele saiu como São Marcos. Não sei se para nós é bom. E a torcida grita o nome dele. Na hora, né? A reação coletiva ali de quem está envolvido com aquele espetáculo, quem está observando aquela cena e quem está torcendo pelo sucesso de um dos times é de aprovação. Tem algo também de psicológico nesta aprovação da torcida? Tem uma empatia, né? Tem uma empatia profunda. A torcida se vê naquilo. Mas é por causa do cara, doutor. Se fosse outro jogador, poderia ser... Tem uma história, né? Ele tem uma história ali construída e que permite isso, né? Ele tem uma construção, né? Então o torcedor se viu aquela coisa de fazer alguma coisa, porque também tem outra coisa, o time não estava jogando bem, entende? Podia ser que melhorasse e tal, mas ó, já que isso daqui não está funcionando, ele também sairá, entende? Então a torcida vê a alma do cara ali, entende? Ela vê a alma do cara. É difícil como a torcida está também muito emocionada, envolvida, é difícil ela ter a racionalidade de, olha, isso vai atrapalhar o ataque, não sei o que. Ela entra mais... Tá todo mundo louco. E esse envolvimento... Esse coluio, ele é muito forte, ele é avassalador. E onde que a psicologia pode ajudar numa questão como essa, então, doutor? Porque a gente percebe, observando o Marcos falar, que ele tem consciência plena do que ele fez, do que ele representa para o clube, do que ele representa para a torcida, e mesmo assim ele não consegue controlar esse lado dele. Mas Wagner, mas ele também acrescenta que por que eu não posso falar que o time jogou mal? Não, claro, não, tudo bem. O que eu quero levantar é o seguinte, numa situação como essa, é mais fácil você trabalhar a singularidade do Marcos ou trabalhar o ambiente dele para aceitar essa singularidade? Olha, como sempre, é trazer essas questões à discussão. Trazer essas questões à discussão e aí se vê, entende? Quer dizer, não cortar um lado, nem cortar, mas trazer essas questões à discussão e a pessoa se sentir, vamos dizer, acolhida na sua... do jeito que ele é. No jeito que ele é. Mas olha, dá essa entrevista aí no vestiário para todo mundo, por exemplo. Ou conversar, olha, mas isso implicou nisso e tal, e aí se chegar... Porque a vida, em última instância, ela é negociação. Porque tem os conflitos e tal, é negociação. Não é assim, colocar embaixo do tapete e, não vou fazer mais. Os casais acontece muito isso, briga, não vou fazer mais e tal. Só que aquilo não foi negociado, foi simplesmente, vamos dizer... Imposto. Aí chega a longo prazo... Imposto por um lado. A longo prazo, o que acontece? Ninguém cumpre o combinado. Agora, quando é uma negociação, quando, olha, um aqui, sai daqui, tal, aí se chega a alguma coisa que passou por um processo de discussão e de coisa e tal. Então, o caminho é esse processo de discussão e tal, que aí tem alguma chance. Agora, nada vai garantir que uma pessoa que tem um jeito X, numa situação de estresse, ela não vá pegar e fazer de novo. E essa questão do jogar mal, né, que o Kleber... Qual é o problema de falar que jogou mal? Me parece também que o atleta de alto rendimento é colocado essa coisa nele de que ele não pode errar nunca, né? A sociedade, do jeito que está, o erro tem um peso enorme. Fazer mal, executar mal a sua função, hoje tem um peso muito enorme. E ele parece que ele faz um desabafo ali desse negócio. Qual o problema de eu jogar mal e falar que o time joga mal? Só que... Porque ele é um dos primeiros a assumir quando ele erra, né? Mas é que me parece que aí há esse conflito. Não há nenhum problema. Mas os comandantes acho que não gostam disso. Não, é que sim. Não há nenhum problema, em tese, de eu chegar aqui e falar assim, o nosso programa hoje está ruim. Mas você pode achar que eu estou falando que você não é de nada, o produtor pode achar que eu estou criticando o trabalho. Então, quando o Marco diz assim, o time está jogando mal, jogou mal, ele pode achar, um outro pode não achar, e talvez aí que cria o conflito do individual com o coletivo. Pega pela discussão em grupo desses aí casos. Sim que é. Agora, aí é que entra o psicólogo. Isso.
para lidar com isso, lidar e não para solucionar, para ajudar que todos entendam. que se encontre um jeito de conviver, porque tem sempre, vamos dizer, essa negociação para conviver. Olha, agora, uma coisa que na sua fala, né, que eu lembrei, é uma tese, tem uma psicóloga, eu esqueci o nome agora, eu peço até perdão para ela, que ela tem defendido a tese já há muitos anos do atleta ocupando o lugar do herói na sociedade moderna. Sem dúvida. Né? Essa coisa do herói e tal, tudo depositado no atleta, e é uma coisa que tem um lado muito cruel isso, porque é o herói ou porque todo mundo se projeta naquilo lá. Então, o atleta ou ele é aquele que consegue por nós mover montanhas e tal, ou ele é o falido e tal, o fracassado. E projeta o nosso fracasso O também, nosso e tal. Então, a coisa do não poder errar e tal, é isso. Porque, afinal de contas, o esporte é feito para ganhar, para perder uma partida e tal. É só um jogo. Mas a todo momento tem que lembrar isso, porque senão fica uma cobrança assim. O homem comum, digamos assim, projetando a sua vida pequena no cara que vai jogar bola. entendeu? E aí aquela coisa, o né? time perder, aí a produção na segunda-feira na fábrica é pior, por causa dessa mistura entre o individual e a imagem do time vencedor, entendeu? O time ganha, você se potencializa, o time perde. Então, há uma agressão a quem perde porque aquele me diminuiu. Será que sempre foi assim? Não? Nesse caso, exatamente sobre isso, eu fiquei até espantado de ver pessoas, amigos dos filhos, que têm 25, 30 anos. O nosso Ronaldo Fenômeno, ninguém duvida que é um grande ídolo de uma geração muito grande no Brasil. O Ronaldo é um fenômeno de imagem. Decidiu a Copa do Mundo, se recuperou, jogou machucado uma Copa, tem essa imagem de herói. Quando ele teve alguns percalços na vida privada, recentes, que todo mundo comentou, saiu na mídia e tal, eu vi as pessoas assim, chocadas, não querendo acreditar, porque o herói dele não pode falhar naquilo que ele acredita. Impressionante, exatamente o que o senhor disse. Essa, quer dizer, o nome da psicóloga é Kátia Rubio. A Kátia Rubio, uma professora. Acho que é de Campinas. A Kátia Rubio, ela fez aqui com a gente. E essa tese é dela, do herói contemporâneo depositado no atleta. Isso trazendo um peso muito grande. Ela teve com a gente. E quando aí o herói não está aquele que a gente deposita a roupagem de herói nele, quando ele não cumpre esse papel, as pessoas passam a ficar mal e não aceitar e não acreditar. Isso daí a pessoa a pessoa que está nesse papel, ela não pode viver a vida dela, porque ninguém consegue ser herói o tempo todo. Para eu fazer mais um intervalozinho, tem um outro trecho da entrevista do Marcos, só para a gente saber a opinião do professor, se é um assunto fácil de lidar lá no grupo. Vamos ver a outra parte, quando ele falou se ele precisa de um psicólogo ou não, entre outras coisas. Se você não fez com intenção, como você falou, de passar pelo comando de alguém, e não há nenhum motivo para duvidar de você, como realmente não há, por que você seria punido? Não, até pode ter um motivo para duvidar, sabe? Não é porque eu estou falando aqui que eu estou falando a verdade. Vocês podem me conhecer pelo tempo que a gente convive junto aí vocês não sabem realmente como é que eu sou. Posso estar aqui sendo o cara mais falso do mundo. Ninguém sabe. Também, mas pelo que vocês me conhecem, pelo que eu apresentei ao longo da minha carreira, da minha vida, é a minha palavra. E eu estou falando a verdade e acredito quem quiser acreditar. Você acha que um psicólogo entenderia o que você fez domingo? Um psiquiatra, talvez, pudesse entender. Quando ele dá a primeira declaração, o que ele está fazendo? Uma análise de perfis? Ele está sendo super sincero? O que ele está fazendo é o seguinte: nesse lugar que vocês me colocam, de que eu sou sempre sincero, isso também é uma prisão. Não é uma crueldade com ele, Percebam? esse tipo de pergunta? Não, é o seguinte, porque é o seguinte, impõe. A gente tem uma tendência de olhar o outro e cronificar o outro em determinada coisa e tal. Então, todo mundo acredito em você e tal. Isso também o incomoda. Entende? É como o Bernardinho, quando ele fez a coisa lá do Ricardinho e tal, ele falou, tem um lado bom nisso, que cai também essa coisa do infalível e tal. Ele quis dizer isso. Eu fiquei mais humano.
Entende? Então incomoda também você ser catalogado de um jeito, porque aquilo te dá só aquele quarto para você viver, só aquele espaço. Então ele quer poder errar também e que as pessoas o entendam desse jeito. Porque, entende? Quer dizer, eu entendo assim, é um pedido de Pode liberdade. tirar o sarro da sua cara quando ele está dando uma entrevista. Porque é o seguinte, quem te vê só de um jeito, ele implica, ele tende a você agir frente àquela pessoa de acordo com o que o outro te vê. É um pedido de ajuda, professor, na leitura? Não, é um pedido assim de liberdade. É um pedido de liberdade, entendeu? Você vê, olha, não, você é isso, isso, isso. Peraí, pessoal, não sei se, nem eu sei se eu sou tão assim e sempre assim. Posso estar aqui Deixa eu ser meio maluco também, entendeu? Que é o que todo mundo quer, porque senão... Né? E a segunda coisa, qual que foi a segunda? Qual é a diferença de psicólogo e psiquiatra? Então, eu acho que ele brincou ali, porque no imaginário social, o psiquiatra lida com problemas mais graves, usa com medicamento e tal, tal. E o psicólogo com dificuldades de vida e tal. A classificação mais simples é essa. Então, ele brincou, porque o psiquiatra estaria mais ligado, vamos dizer, à doença mental mesmo, uma coisa patológica. Isso e tal, tal. Então, ele fez essa brincadeira assim, eu entendi como uma brincadeira nessa linha assim, entendeu? Quer dizer, eu preciso mais do que isso. Mas o que ele pediu ali é que não me rotulem de nada, nem de santo. Deixa eu falar uma mentirinha de vez em quando. Quase achei que ele pediu uma ajuda ali. Pelo mais de sensibilidade. É uma ideia, né? Deixa eu ler umas perguntas aqui. Ó. O Alex de Jundiaí, o senhor acha importante acompanhamento psicológico nos jogadores desde que eles são garotos, desde que eles estão começando, porque eles ficam milionários? Aí ele cita aqui o Adriano e o Jô. O Adriano, pela história toda, e o Jô, porque agora foi a uma casa noturna, Chegou atrasado. Ajudaria? Kleber, eu só queria assim, pensar o seguinte: psicólogo não é o harmonizador, não é aquele que vai deixar as pessoas normais, não é nada disso, entendeu? Mas ajudaria no sentido de várias questões de insegurança, de ajudar as pessoas a se colocarem melhor na profissão e tal, nesse sentido. Mas não é um evitador de problemas. Não é um modulador de comportamento. Não é um modulador de comportamento, entendeu? Tem uma coisa aqui interessante, não sei se o Cândido de São Paulo, se por ele ter perdido o pai, se ele deveria ter ficado fora do jogo, aí é muito difícil, dizer, né? Isso, né? É muito difícil dizer isso. Agora, pode-se falar no sentido de uma pessoa que perde um ente tão querido assim, ela está, vamos dizer, mais permeável à coisa, mais sensível, né? Mais sensível. Você pode, porque isso dá uma mexida na sua estruturação. Em geral, isso dá uma mexida na sua estruturação. Então, coisas podem acontecer. O Marcelo Viana do Rio, se no esporte a situação é mais difícil por causa, talvez, da origem, ele fala em origem humilde dos jogadores, questão de instrução, ou não tem muito a ver? Eu não iria por aí, não. Eu não iria por aí. Tem dificuldade. A psicologia, ela é democrática, absolutamente democrática. Tem dificuldades... Ricos e pobres. Ricos e pobres. Por quê? Porque a psicologia, vamos dizer, porque todos nós, o homem é o problema, entende? É essa que é a questão. Então, não é porque tem doutores que não são sensacionais e tem... Isso. E se você for investigar a vida também dos psicólogos, eles também e tal, as suas vidas pessoais. Então, então eu vou trazer um outro psicólogo aqui para... Entendeu? Eu estou fazendo um contradiscurso, assim, mas é legal isso para quebrar a imagem da perfeição. Ninguém é modelo de nada, de comportamento, e a vida é difícil doutor, mesmo. Mas o atleta, principalmente o jogador de futebol, tem uma peculiaridade. Esses bem-sucedidos, a vida deles muda drasticamente num período muito curto de tempo. Ele ganha R$300 hoje, daqui 2 anos ele pode estar ganhando R$30 mil. A psicologia pode ajudá-lo a lidar com essa mudança tão radical, tão brusca de vida? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse tipo de coisa é uma coisa, né? Porque coloca uma situação muito diferente. A pessoa não tem repertório, ela não tem repertório para lidar. Ou e tem outra situação que é mais, não sei se é mais grave, mas tão grave quanto, que é o final de carreira. O quanto que seria importante os times, as equipes, preparar, né? E ter trabalho de suporte, de lidar para essa passagem, né? Mas aí o cara não é mais fonte de rendimento. Mas o garoto não é. Aí entra a questão entendeu? Da firma, né? Da firma. Agora,
seria interessante pensar processos de ajuda e de trabalho para fazer essa transição. Em todas as profissões, né? Em todas as O profissional, Mas em final de carreira, fica mais sensível. Mas no esporte, no esporte é tem um mais problema grave porque é maior. muito cedo. É muito cedo. O que deve ser mais grave. Para jovem ainda. Para jovem tem toda a vida, e vai fazer o quê e O que eu acho que não se pode é colocar na psicologia, como às vezes a gente coloca, questões que poderiam ter sido resolvidas ou tentar se resolver. Formação, índole, educação. Às vezes o cara acha que como o professor tudo. diz, o psicólogo não é um resolvedor de problema. Ele modera ali a questão. Ele ajuda é caso de as atletas pessoas a conviver com esses problemas. Isso, encontrar uma solução mais criativa, menos, vamos dizer, mais criativa para a sua vida. Né? Muito mal comparado. Ele é quase um preparador físico da cabeça. Quer dizer, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a pensar. A encarar pelo menos a pessoa ter consciência das possibilidades, que ela tem e tal, e poder ajudar em processos de decisão. Tem um caso de atletas, né, Kleber? Desculpa interromper, só para ficar nesse tema ainda. Caso de atletas que enriqueceram da noite para o dia, não tiveram a oportunidade de estudar e seguiram muito bem na vida, com uma vida de bom desempenho depois. Souberam se cuidar. E outros que nasceram muito bem e se perderam durante o caminho, né? Então é uma coisa complicada. O Leonardo de São Gonçalo faz uma pergunta interessante: se a psicologia poderia ajudar na montagem de um elenco para uma temporada. Quer dizer, seria possível traçar um perfil de jogadores, como acontece numa empresa na hora de admitir um funcionário? Você conseguiria traçar o perfil de um grupo para enfrentar as situações que o esporte oferece? É difícil, né? É difícil. E eu acho meio arriscado, né? É muito controle sobre a vida, né? O que ia ter demissão de psicólogo? Porque as empresas não costumam ganhar campeonato todas. O técnico foi demitido? Não, o psicólogo. Deixa eu fazer um intervalo. Olha só, bem rapidinho sobre isso, de tentar traçar um perfil para um time ser vencedor. Eu acompanhei muito de perto a Unisul, time de vôlei, ganhou a Superliga em 2003, 2004. O Renan, o ex-jogador de vôlei, ele era o gerente. Ele começou o time pelo levantador, o Marcelinho. Por quê? Já tinha vencido a Superliga 4 vezes. Fez isso. Marcelinho, 4 vezes. Aí ele buscou um ponteiro chamado Badá. Não era conhecido, não era famoso. Ganhou a Superliga 3 vezes. Foi lá e contratou o Badá. Ele já tinha o André Heller, que agora é da seleção, e já tinha também o Jeff, que era o líbero. Aí ele trouxe o Marcos Milinkovic, o argentino, o melhor jogador do mundo. Mas aí é questão técnica. Nunca tinha conquistado um título na vida dele. Aí, mas como o Milinkovic, se ele é o melhor de todos, não conquistou nada? Por que você contratou? Não, porque ele vai conquistar o primeiro agora. Ele deu esses exemplos que ele falou assim, não, eu só não vou perguntar para o professor, existe o vencedor e o perdedor? Ou é cruel chamar uma pessoa de vencedora e uma outra de perdedora? Eu arriscaria dizer que há possibilidade de você ir entrando no campo de vencedor. Entende? Porque todo mundo começa a vida sem ganhar nada. Né? Você ir se acostumando com o sucesso, porque tem gente que se boicota, não se vê na posição e tal, e tal. Entende? Então, eu acho que é possível isso. E eu diria em todas as profissões. Em todas as profissões. Você vai se acostumando, você vai se autorizando, porque tem o julgamento da própria pessoa sobre ela, entende? Então, você vai se autorizando e se sentindo bem em determinado lugar até que isso fique confortável, até que essa camisa de vencedor fique confortável, né? Deixa eu fazer um intervalo para a gente continuar conversando, que tem alguns outros casos aí que o campeonato apresenta nesse final, menos complexos, mas que podem render uma boa conversa do professor Paulo. Voltamos já. Nós estamos de volta aqui com a Arena Sport TV. Hoje a gente está recebendo o professor doutor Paulo Albertini. Professor, aqui está o currículo do professor. Professor doutor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Participou de cursos da psicóloga Regina Brandão, como eu disse, trabalhou na seleção brasileira. Dedica-se hoje à psicologia aplicada na educação. E me falaram aqui também que o senhor é de uma corrente do Wilhelm Reich, que tem muito a ver com o corpo na mente. O Reich, ele é um dissidente da psicanálise, né? O Reich é um maluco do final do século XIX, início do século XX, é o conhecido pela revolução sexual, mais coisas, e pelas chamadas psicoterapias corporais. Agora, o Reich, eu posso colocar uma ideia, o Reich tem uma coisa muito aplicável a isso tudo.
ele estudou o comportamento sexual humano e, a partir do comportamento sexual humano, ele intuiu que o desempenho sexual, a leitura do desempenho sexual, você poderia aplicar para outras situações de vida. Então, pensando o alto rendimento, essa coisa de que está sempre no auge e tal, da dedicação completa, a tendência depois é a queda. A tendência é o relaxamento. Daí, no esporte, se fala assim, o relaxamento natural. Isso o Reich disse lá, anos 20. Mesmo, não há tem o relaxamento como. natural, Todos os porque estudos é mostram fisiológico. Isso é fisiológico. O Corinthians e tal. acabou de ser campeão. É fisiológico. Vai isso. jogar hoje. O Avaí jogou ontem e foi campeão. Imagina a estrutura. A gente tem até algumas imagens aí do gol do Avaí, da festa do Avaí. Aproveita e já fala do... É natural que agora Corinthians e Avaí... Depois de uma situação de alto estresse, a tendência de autorregulação organísmica é o relaxamento. E o divisor de águas... Digamos o seguinte, você faz uma atividade. O divisor de águas é a conquista ou é a questão física? Pois é, pode ser ganhar ou perder? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta isso, é uma boa pergunta. Eu acho que a tendência, me parece que o relaxamento é mais ligado à conquista. É depois desta festa aí. Mais ligado à conquista. Entende? Quer dizer, depois... O objetivo alcançado. Isso em qualquer profissão. Isso em qualquer... Você fez. Claro. A sua organização tem que dar um tempinho para você relaxar, para você deixar um pouco, entende? De ficar só no controle, no controle. Fizemos um grande programa, vamos tomar um café, não vamos fazer outro. Isso é saudável. É até uma defesa. Aquela pessoa que fala, eu trabalho de sol a sol, de sol a sol, para o desempenho dela, não é bom. Ela não rende tanto. Ela é bom. E às vezes acontece isso no esporte, né? O jogador pede férias ou pede um final de semana, não sei o quê. Não sei o quê, a imprensa quer que o cara jogue, a imprensa, sei lá. Quer que joga... São eles mesmo. Não. Tem que dar o tempinho, entende? Então, mas a happy hour e tal, para que aquilo retome. Então isso, ou até, o time está atacando, fez um gol, precisa tomar cuidado, porque senão há uma tendência de você relaxar um pouco e pode tomar em seguida. Mas isso é controlável, doutor? Ou não tem jeito? Isso acontece e tem jeito de você lidar e de você... Sabendo isso, você fazer uma programação de treinamentos e tal que leve em conta essas possibilidades de relaxamento. Quer dizer, agora, por exemplo... O planejamento tem que levar em conta disso, porque manter sempre no auge, acabou uma competição, já começar outra, é você arriscar contra os homens. Em outros termos. Assim. O torcedor do Corinthians, o torcedor do Avaí, podem esperar, eventualmente, um time mais leve, um time menos... Tem que ter um espaço agora, entende, para o gozo da coisa. Tem que ter um espaço para o relaxamento, tem que ter um espaço para isso e tal, e depois se retomar. A ideia é essa, entende? A ideia é essa, porque senão você estoura atletas. E do outro lado, o time que é rebaixado, trabalha o mesmo ou muda a técnica? O time que é rebaixado, aí não dorme, viveu um estresse, aí o termo seria ficar em estase. Você fica em estase. A diferença é em êxtase com X e estase com S. Entende? O êxtase é aquele, vamos dizer, eufórico. Teve o orgasmo. Aí relaxa e tal. O estase é você mantém a atenção. Você mantém a atenção e tal. Isso, a longo prazo, pode ter reações psicossomáticas. Com uma depressão até. Psicossomáticas mesmo, de coisa, porque o estresse é mantido. O estresse, em última instância, é isso, é o não relaxamento. Sim, o estresse, porque a atenção ela é ótima na vida. Imagina se você vai dirigir e tal, numa cidade, se você não tiver atenção, né? Agora, o que é o problema? O problema é a manutenção do estado de tensão. O tempo todo. No mundo com trânsito ou sem trânsito. Com trânsito. Aí você está na praia com seus filhos, brincando e tal, você está lá, não faz isso, não faz aquilo. Você está em tensão ainda. No mundo corporativo de alta competição, de altíssima competição, uma das coisas que se procura nos executivos é, bom, você é executivo disso, você relaxa como? Não, eu faço yoga, eu toco violoncelo. Procura-se profissionais que tenham uma atividade alternativa para relaxar. Dar uma coisa. Porque esses conseguem rendimento melhor. Uhum. Agora, por exemplo, no caso do Avaí que subiu, do Corinthians que subiu,
tem algum aspecto psicológico para a próxima temporada? Eles vão dar a relaxada deles agora. Quando eles voltam, os que continuarem, pô, cumprimos a nossa missão. Você começa né, o ano mais... A psicologia do esporte, ela trabalha com metas. É estabelecer foco. A meta agora é essa. Nós vamos montar um time, entendeu? Então você tabela, você monta uma meta, organiza uma meta, essa meta tem que ser razoável dentro do Alcançável. É alcançável, né? E aí você trabalha em cima daquela meta. Conseguiu aquela meta? Vamos baixar a bola um pouco e vamos estabelecer outra meta. Mas o que se faz hoje, e acho que é uma coisa bem interessante, que é trabalhar com metas. Agora, por exemplo, a meta, né? No futebol, eu imagino, quando você começa uma temporada, você estabelece metas quase sempre auspiciosas, né? Você não está pensando... Bom, já a nossa meta é a seguinte, a gente vai perder os 10 primeiros jogos, depois a gente empata 4 e briga para não cair nas 5 últimas rodadas. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa né? Isso. Mas você vive essa... Hoje, por exemplo, tem Atlético e Vasco. Tem Internacional e Chivas Guadalajara. O Atlético está quase no... Bom, fizemos o que deu para fazer. O Vasco está com a corda ficando um pouco mais frouxa, mas ainda está apertada. Não está respirando bonito. O Internacional está começando a brigar por uma decisão. Isso tudo é programável o comportamento do cara hoje à noite? Não, no caso do Vasco, está muito claro. A meta e tal, está muito fácil de o atleta se motivar a isso. Caberia ao técnico, aos dirigentes do Atlético, estabelecer qual é a meta. Porque eu não sei, o time que não está mais com risco de cair e nem que está almejando, os times que o Grêmio vai enfrentar. Então, caberia a esses técnicos estabelecer metas para que tivesse um desempenho, vamos dizer, que congregasse aquele desempenho. Entende? O problema, a ausência de meta é um problema. Sim. Aí ficam as metas individuais, jogar bem, para ser visto. Que aí vem um pouco daquela tensão necessária para competir. A tensão ela é necessária. O que eu só lembrei é porque assim, há uma tendência de você não ver a importância do relaxamento. O relaxamento ele é importante, ele é parte do processo. Mesmo para quem não atingiu a meta? Eu diria que mesmo para quem não atingiu a meta, porque tem que se reestruturar, ver, avaliar e tal, e estabelecer novas. Porque, como o senhor falou, o esporte é um jogo, você ganha e perde. É um jogo, eu ganho e perde. E aí a meta é ganhar, mas perder precisa estar na possibilidade. Elaborar a derrota, digamos, o conceito que o Freud montou é a elaboração. O que é a elaboração? É você repetir, pensar, ver aquilo, tal, e aí chegar, entendeu? A elaboração é mais do que uma decisão, assim, vou fazer isso, vou fazer. A elaboração é um processo, um luto, por exemplo. Morre alguém, um ente querido e tal. Aquilo exige um processo de elaboração. A pessoa consciente do professor? Não, isso é corpo inteiro, é o indivíduo inteiro. Aquilo vai indo. Por isso que são importantes os rituais. A nossa cultura está perdendo muitos rituais, os rituais de luto e tal. Amanhã já tem que trabalhar. Então, o ritual, entende, que dá aquele espaço, aquele contexto social para que você viva a sua dor. Você chegar e falar assim, olha, não sofra. Como não sofra? Sofra. Exatamente. Tenha espaço para o seu sofrimento, entende? É do ser humano. E a hora que isso se esgotar, você vai voltar. Não precisa alguém chegar e falar para você, volte. Puxa, mas isso pensou isso no esporte? Quando você perde um jogo e no dia seguinte tem que estar lá. Então, mas dentro do futebol, Kleber, uma semana, agora o Muricy tem falado que uma semana é importante, porque dá mais espaço, né? Até para isso. Dá o espaço também para isso. Uma crítica que se faz ao futebol hoje que está ficando tudo muito parecido. O futebol está muito igual aqui, o jeito de se jogar está cada vez mais homogêneo. A gente estuda isso na parte tática, técnica, globalização, e a gente dá pouca visão psicológica do problema. O senhor não acha que a maneira de ver da sociedade, essa padronização de comportamento, nós estamos tirando a entrevista do Marcos, a gente está tirando a espontaneidade. Futebol é uma expressão artística. Será que nós estamos enquadrando psicologicamente também, limitando o artista que é o futebol? O senhor não acha que nós estamos muito nisso? Eu acho que sem dúvida. Sem dúvida. E o risco é tirar o sal disso, né? Ficar só no ganhou e perdeu, né?
tirar o sal da coisa. Mas, professor, Mas isso é extenso, pode ser estendido isso ao nosso comportamento? Ou é só o futebol? Eu diria que sim. Eu estou me vendo, há muito tempo que eu estou dando aula, cada vez tentando dar uma aula mais pessoalizada. Né? Entende? Mais pessoalizada. Mas pessoalizada a sua pessoa ou a minha pensando nas pessoas ali? Pensando naquilo lá, mas transmitindo a minha reflexão sobre aquilo e tal, mais do que transmissão. Porque um conteúdo X, um computador pode dar. Entende? Melhor do que a gente fazendo a coisa. A questão é a tua reflexão de momento, é a tua, entendeu? O suscitar no outro a reflexão, é esse trabalho. Isso está faltando que é o pouquinho, não só no esporte. Não, eu diria na linha da pergunta, da coisa, né? Das questões de você problematizar um pouco mais as coisas, dar abertura para a criatividade, é esse tipo de Professor, coisa. a gente está falando em metas, né? Mas a gente que acompanha o futebol mais de perto, há mais tempo, a gente vê que existe uma certa resistência ao trabalho de vocês, sobretudo no futebol. Então, a gente está falando da meta do jogador, da meta do clube. Qual é a meta da psicologia em relação a isso? Como quebrar essa resistência que existe dentro do futebol? E ela se deve a quê? Olha, é difícil, né? É difícil. Eu imagino que tem uma falta de conhecimento e tem talvez medo, né? Talvez tenha medo vamos dizer, de rivalizar a liderança, talvez tenha medo. Medo de quem? Do técnico? De quem comanda, né? Do técnico, dos técnicos, talvez pode tenha, ser até né? do próprio jogador, né? Porque a gente fica só no técnico. Tem um monte... Ou do diretor? Não, sim, pode ser de quem manda, mas tem um monte de jogador que pode não publicamente, mas que no particular, ele fala assim, que acha que não precisa. Um monte. Né? Ou então tem um monte que não quer expor também, né? Que simplesmente topa, mas não se entrega, não se abre. Né? É de todo mundo. E aí tira do futebol. Talvez, se eu achar, eu vou a um psicólogo. Você talvez ache que nunca precise e não vá. Mas você não tem a impressão que tem mais abertura nas outras modalidades? O futebol, a resistência é um pouquinho maior? Não sei. Isso é uma impressão ou é um fato? Mas olha, talvez dê para a gente pensar, pensando agora, não havia pensado nisso, né? O quanto que o futebol é tradicional. Sem dúvida. Você viu o espaço do homossexualismo no futebol? Não aparece. Quando aparece... Quer dizer, o futebol ele pode... Entendeu? Então, coerentemente, se ele é muito um meio muito tradicional, machista e tal, ele está coerente a essa resistência, né? Porque essa resistência é ligada ao E a ressonância também é muito maior, né? E a ressonância é muito maior. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui, fazer mais um último intervalo. O Roberto de São Paulo fala que a psicologia no esporte é fundamental e ele lembra a seleção feminina de voleibol, que contratou uma psicóloga, né, e ajudou no trabalho. Ajudou, não ganhou a Olimpíada, ajudou, né, a superar lá os traumas que tinha. O Calan de São Paulo, alto rendimento, trabalho psicológico é fazer com que em um determinado período o atleta canalize pensamentos apenas positivos. É possível isso? Eu acho que trabalhar nessa linha, né? Mas ninguém controla o pensamento do outro, né? Isso é graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então senão viraríamos robôs. Né? Viraríamos robô. Então... O Everson de Curitiba diz que uma das funções do técnico é conseguir manter seus jogadores bem emocionalmente. Ele acha desnecessário, por exemplo, outro profissional, tá vendo? Se o técnico não é capaz disso, para que técnico? Bastaria um preparador de goleiro, um preparador de zagueiro. É a essa resistência que eu me referia. Agora, Kleber, você vê como que tem uma noção, né? Manter um grupo bem emocionalmente. É muito difícil tudo isso, sabe? É muita gente. Está falando de emoções, entende? É muito complicado isso, né? O Leandro Paiva do Rio pergunta onde termina a história da psicologia e começa a psiquiatria. É o que o doutor falou, né? O psiquiatra é um médico para doenças da cabeça. Isso, o psiquiatra fez medicina e fez uma especialização. O psicólogo não receita, ele não é um médico. O psicólogo ajuda as pessoas a encontrar a solução para as questões que elas trouxerem e a partir do que elas quiserem. E, eventualmente, um psiquiatra pode contar com a ajuda de um psicólogo em determinado caso e vice-versa. Que é o que acontece na prática. Que é o que acontece. E o Tiago de São Paulo, outro dia, ele falou que estava vendo aqui o programa, e o Milton Leite
levantou uma questão sobre a preparação dos jogadores para uma final de campeonato disputada nos pênaltis. Eu não estava, né? Então, era por causa do jogo LDU e Fluminense. Existiria um preparo psicológico para o cara chutar um pênalti? Olha, eu chutaria assim de pronto, já que é pênalti, né? De você pegar atletas que você já sabe que ele tem mais equilíbrio em alta situação de estresse. Na escolha do batedor de pênalti seria um caminho, né? Seria um caminho. E outro é o treinamento. O treinamento, a repetição, ela tende a minimizar. Mais no treinamento. Não, seria um caminho psicológico. O que não significa que o cara vai fazer gol ou não vai fazer gol. Né? Então, acho que o treinamento aliado... Na linha do que disse o doutor, o Miller aqui, sempre repete que pênalti é momento. Então, aí já... Além do treinamento. O cara tá ali na hora e tem a história famosa da Copa de 94, que o Romário treinava. O Romário treinava e não fazia quase nenhum pênalti, chegou na hora, o Parreira olhou, olhos nos olhos, e ele fez assim. Aí, momento como é que vai dizer, né? Não, Romário, você errou. Mandou o Romário bater, e ele fez. E o craque do outro time chutou para fora. Exatamente, o Baggio. São duas variáveis aí, né? A estrutura da pessoa e o momento. Né? Teria que juntar as duas, né? Juntar as duas. E contar com o imponderável, o escorregão, o cara que bate mal na bola. E a simplicidade de chutar errado também, que faz parte da questão técnica. Aquilo é o fundamento básico do futebol, colocar a bola no gol. Claro, para todo mundo em qualquer situação. O pênalti é difícil, hein? É difícil para escolher os caras. Assim, é difícil escolher os cinco. Difícil escolher os caras. Digamos assim, o erro, ele é uma possibilidade. Isso é que talvez o erro ele é uma possibilidade. Né? Ele é uma possibilidade. Porque a gente, se não é um resolvedor de problema, nós não podemos imaginar que o psicólogo, nem o técnico, nem o próprio batedor de pênalti, ele vai ensinar como não perder um pênalti. O que seria o mágico, né? Seria ele vai ensinar como lidar com conviver com o pênalti perdido. Isso, né? É isso daí. Deixa eu fazer um intervalo aqui, depois a gente volta. Até já. Copa Sul-Americana. Tem clássico pelas semifinais. Argentino Júnior e Estudiantes fazem o jogo de ida por uma vaga na decisão. Nesta quinta, 9h15 da noite, ao vivo, no Sport TV. Apoio Linha Penalty Sniper. Precisão para quem decide. Fiat Linea. Conectado com você. Vivo, a Vivo não para de inovar para você. HSBC Premier, entre que o mundo é seu. Skol, código redondo, a fórmula secreta da Skol. E Telefônica, de um jeito speed, você é capaz de tudo. Futsal do Brasil é Topper, marca oficial da Seleção Brasileira de Futsal. A geração que jurou ser jovem para sempre chegou lá. E vai continuar brilhando com tons de grisalho gel, uma tremenda inovação. Não escurece todos os fios brancos, apenas alguns. Com sua ação gradual fica muito natural. É só pentear e enxaguar. Deixe alguns grisalhos com o novo Tons de Grisalho Gel de Cresci. Apoio Oi, a favor do desbloqueio de aparelhos. Nós estamos de volta aqui com a Arena Sport TV.
Professor, a Marilene Dabos, que é gerente de comunicação do Flamengo, sempre acompanha, especulação de que os chineses sofreram lavagem cerebral para enfrentar a pressão olímpica. É possível? O termo lavagem cerebral é um termo que não tem uma conceituação, né? Não quer dizer nada? Não, na psicologia, quer dizer, supõe-se o quê? Que foram influenciados e tal, né? Acho que é possível em algum grau, mas o ser humano, ele é uma coisa que ele tem resistências. Não é o totalmente fora não lavável. determina o dentro assim, tão claramente, entende? Você pega um cara em campo de concentração, não sei o que e tal, ele está lá, ele se mantém, entende? Então, eu acho que, eu não acredito em lavagem cerebral em última instância. Por quê? Porque o ser humano, ele tem formas de resistência. As suas resistências que ele nem sabe que tem. Nem sempre. Porque você vê os filhos, a gente faz, o filho faz uma outra coisa. Nem me fala. Entendeu? Nós sabemos bem isso. Entendeu? Todo mundo que tem... O Antônio ficou tão nervoso que jogou a caneta. Todo mundo que tem filho aprende uma grande lição de humildade que o fora não determina assim tão claramente o dentro. Não, surge uma outra coisa. E quando você fala, filhinha, papai tá falando, não é pra fazer lição, ela faz. No dia seguinte, não faz nada. Por exemplo, o João Paulo de Uberlândia. Atitude de jogadores e dirigentes, o André Luiz, o Bebeto do Botafogo, são adquiridas na infância? É muito difícil isso, né? O Freud considerou que os 5 primeiros anos de vida são determinantes da nossa personalidade, né? Na psicanálise freudiana, a estrutura da personalidade é montada até 5 anos. Não, por volta de 5 anos, que é o complexo de Édipo e tal. Mas a vida continua e a gente vai tendo experiências e tal, e outras correntes não pensam assim, né? Há também correntes de que o meio influencia... O Freud também disse isso, né? Eu também disse isso, porque é óbvio que o meio influencia. Você põe uma pessoa numa torcida, de repente o cara está xingando, está fazendo a mesma coisa e tal. Quer dizer, é muito avassalador. É impressionante. Isso, né? É impressionante. Como essa reação do torcedor eu diria assim, baseado até no Freud, né? Cuidado com grupos. As pessoas fazem coisas horríveis em grupo. É verdade. O Antônio de Cotia deu nota 10 para o Marcos, disse que o time não estava jogando nada, ele foi ágil como um torcedor, tá vendo? E o Gustavo Freire de São Paulo, vocês acreditam que o Marcos não viu o Luxemburgo gritando e gesticulando? Acha bonito até o Marcos desculpar, ele é o capitão, uma pessoa boa, profissional exemplar. Mas ele não viu, ele não acredita que o Marcos não tenha visto. Essa é uma questão. Que é a parte da mentirinha. Essa é uma questão, né? Você pode estar falando uma mentirinha. E a hora que a pessoa, não, você sempre fala a verdade, ele falou, peraí. Entendeu? Cuidado, quer dizer, não... O Sandro de São Paulo diz que é fã do programa, é um futuro psicólogo e hoje não podia deixar de ver. Ele fala que o Marcos não tinha que ter pedido desculpa, que ele no entender do Sandro, não errou. O Kleber Pereira, que depois do jogo falou que o juiz tinha roubado e tal, aí ele falou assim, aí a culpa é da imprensa, que ouviu errado. Quer dizer, faz duas avaliações. A culpa é só da imprensa. Não. Mas foi o que o Kleber Pereira falou. Isso. Exato. O Sandro está dizendo que no caso do Kleber, fica fácil jogar a culpa na imprensa. Daqui a pouco ele vai falar que todo mundo ouviu errado, entendeu? E é fácil mesmo. A gente separou, para terminar o programa, duas entrevistas mais antigas do líder do campeonato e do vice-líder do campeonato. O que eles falaram domingo? O São Paulo, sábado, né? O São Paulo depois de ganhar da Portuguesa e o Celso Roth domingo, depois do Grêmio vencer o Palmeiras. Queria ouvir para o professor fazer uma arredondada aqui na questão. Nós temos a cabeça no lugar, é um time relativamente experiente, né? Assim, não é um time mais jovem do campeonato, mas é um time bem intermediário, com alguns jogadores mais velhos, como no meu caso, e outros jogadores de 26, 27, 28 que já passaram por tudo isso, já disputaram outros campeonatos brasileiros. E o São Paulo é um time que ele é acostumado a brigar, estar em situações como essa, né? Então a euforia não vai ser isso que vai ser o empecilho. Pode ser que alguém jogue mais do que a gente, que alguém consiga ser melhor do que a gente.
Mas a euforia não vai ser o que vai tirar o título da gente. Temos que jogar bem, fazer os resultados que nos faltam. Todos os times têm altos e baixos, né? O Grêmio veio ter esse mau desempenho agora no turno. Né? Nesses 9 jogos que tu está citando aí, é absolutamente normal. É um grupo feito e mudado do ano passado para cá totalmente. Então mudou a comissão técnica e não se valoriza o trabalho de um time que está com 63 pontos e mantendo uma campanha absolutamente irregular, estando entre os 4 desde o início do campeonato, e a nossa expectativa é continuar até o final. Então, professor, essas duas questões. A primeira, a tal da euforia. Precisamos combater a euforia. E a segunda, ninguém fala que o nosso trabalho é bom, até exteriorizada na declaração do Roth? Na primeira declaração da euforia, eu acho que é o cuidado com o relaxamento, né? O cuidado com você perder a atenção e tal. Depois da euforia. É isso daí, depois da euforia, né? Depois, né? E relaxar e tal, e sofrer por isso. Então, os técnicos e o Rogério, como é experiente, já está tocando. Olha, vamos manter... então precisa falar mesmo da euforia. Não, de tomar cuidado com evitar numa outra linguagem, um salto alto e tal, porque aí o time não vai se preparar a contento. Ainda não se atingiu a meta. É sempre lembrar isso, não atingiu a meta. Não é hora ainda de relaxar. Hora que atingir, aí acabou. E no caso do Celso Roth, eu acho que ele tem consciência. Quer dizer, os profissionais do esporte, eles vivem muito da imagem social que se estabelece. Então, mesmo que um time vá bem, mas, como aconteceu com o Grêmio, aí caiu, e aí ninguém valorizando, ou não valorizando no grau que ele considera, a imagem dele, o preço dele, a coisa dele cai também, né? Então, ele está chamando a atenção, ele ganhou uma partida, a chamada segunda batalha dos aflitos, né? E ele ganhou uma partida, então está querendo... ser reconhecido no nível que ele considera que merece, porque ele ganhou a partida. Porque ele sabe que o mundo do esporte ele é muito explicitado, né? Então, as pessoas estão todas expostas. Então, o que vai ser dito sobre ele vai contar tudo. Então, ele está defendendo a coerência entre o desempenho e a avaliação. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, até com um pequeno estouro, que é raro aqui. Obrigado, Marco Antônio, Wagner, obrigado, Noriega, obrigado, Marco. Dr. Paulo Albertini, muito obrigado pela presença. Foi muito agradável para a gente. Acho que, para quem viu, espero que o senhor tenha gostado como a gente gostou. Eu adorei. Obrigado, pela presença. Obrigado a você. O Arena volta amanhã, 14h. Um grande abraço. Arena Sport TV.